Shalom! Eu quero trazer para vocês a continuidade dos vídeos que eu tenho chamado Fidelidade. Então, nós já tivemos a parte 1, a parte 2 e essa é a parte 3. Em todas as redes sociais, eu tenho um perfil onde eu disponibilizo todos os vídeos que eu tenho. No YouTube, eu tenho todos os vídeos postos mesmo. Alguns não tem aqui e nem em nenhuma das outras redes, mas tem lá. Caso você tenha interesse e queira compartilhar com quem interesse, como eu disse, eu não viso monetização. Eu tenho aqui falado daquilo que o Eterno tem colocado no meu coração, porque esse é o chamado para que eu fale. Então, como nós falamos da responsabilidade do homem, né, do seu chamado como sacerdote, como cabeça, do quanto é difícil e do quanto ele precisa se policiar e aquilo que honra e não honra. Todas essas abordagens, elas falam literalmente de caráter. E eu acredito na Bíblia, como eu já disse antes, como um manual de instrução para a vida. Atual, abrange todos os assuntos. E todos os exemplos que eu falei, infelizmente, nos dias de hoje, se aplicam a mulheres também, porque algumas mulheres têm tido as mesmas práticas que antes era reservada somente aos homens, né? Infelizmente. Né? E quando você corrompe a estrutura na qual a mulher foi criada para ser auxiliadora, para ser mãe, para ajudar o homem na missão dele, né? Quando você corrompe a mãe, você está corrompendo a parte espiritual do lar. Por quê? Porque a mãe, na maior parte, né, e até os dias de hoje, tanto é que existem aí as tal chamada de mãe solo, tem a grande responsabilidade de educar, de ensinar, de mostrar o caminho, né? E até assim, vou trazer alguns exemplos sobre o meio judaico. Eles entendem que para a mulher foi dado a parte mais espiritual, porque ela já veio da costela do homem, né? Enquanto o homem foi dado a questão mais terrena, né? Mais razão, né? E a mulher emoção. E pela emoção ela tem mais acesso ao espiritual, a dons, a discernimento, a ver muitas coisas que a razão não vê, né? Então, quando você corrompe isso com a prática do pecado, você acaba destruindo princípios e valores e comprometendo toda uma geração. E, infelizmente, tudo aquilo que eu falei nos vídeos anteriores serve para mulheres, porque há muitas mulheres praticando pornografia, adultério e algumas outras coisas que a gente vai tratar ainda pra frente, né? Então, assim, não é mais um privilégio masculino, né? Vamos por assim, não é reservado ao homem, mas às mulheres. Então, eu quero ler um versículo aqui com vocês, que está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras. Eu não vou trazer aqui a questão de uso e costume. O que eu quero compartilhar com vocês é a questão da sensualidade, né? Que isso é muito mais evidente nas mulheres do que nos homens. Era, porque agora os homens também estão sensualizando. Feio, né? Mas tudo bem. Vamos continuar. Mas a gente vai falar da sensualidade. Porque às vezes as mulheres, né, em algumas denominações, vão de saia até o joelho, abaixo do joelho, vestido até o joelho, abaixo do joelho, mas estão com uma roupa a vácuo. E, gente, como diz a minha irmã, não tem como desver. A pornografia hoje é um mal que destrói casamentos. E muitas das relações acabam sendo destruídas porque, às vezes, aquela imagem não saiu da cabeça do seu esposo, né? E se você tá assim, eu sugiro colocar um casaco por cima, que tape a sua retaguarda, né? Pra quê? Para que aquele irmão que tá atrás de você e que tá lutando contra a pornografia para salvar o casamento dele, você não venha ser pedra de tropeço,
né? A palavra diz que a gente não deve dar lugar ao maligno. E aí, por causa desse excesso de sensualização, que hoje está no meio das igrejas também, os casais que não são casados acabam tendo intimidade. E depois que casam, aquilo esfria e eles... Quantos vocês já não ouviram que... mas depois que casam... Mas por quê? Porque existe uma potestade que atua exatamente nisso. No desejo quando é proibido e na ausência do desejo quando é permitido. E aí traz o quê? Aquela história de que a gente ouve, né, dos casamentos que acabam perdendo o elo, vínculo, que é importante, né? Então, assim, a sensualidade, a pornografia, ela tem ganhado espaço, porque muitas mulheres, nos meios religiosos, têm sido instrumento de queda de muitos irmãos. Eu sou mulher e eu sei do que eu tô falando. Tem muitas mulheres que abrem a boca para falar da palavra de Deus, mas o seu comportamento, que fala mais alto do que as suas palavras, não condiz com o que prega. A sua vestimenta, a sua forma de se comportar. No judaísmo, no meio religioso, tem uma coisa que é chamada de modéstia, tzniut. Quando as pessoas, as mulheres principalmente, evitam mostrar pele demais, evitam se expor às curvas do seu corpo, porque se entende que o pecado no homem vem pelos olhos. E elas evitam por quê? Porque se guardam, porque o seu corpo pertence ao seu marido. E hoje a gente quase não vê isso. Nós vemos mulheres às vezes de vestido, de saia, que seria muito melhor se ela botasse uma calça. Porque leva a igreja a pecar. Eu que sou mulher, quando me deparo com uma cena dessa, eu não consigo desver o que eu vi. Né? Então, que sirva de alerta. Nós estamos falando aqui de caráter, de famílias que estão sendo destruídas. Porque as mulheres entenderam errado o que é feminilidade. Entenderam errado o excesso de vaidade. Entenderam errado. Porque para chamar a atenção, elas acham que tem que ser com o corpo, com a beleza, com o físico. Todas nós vamos envelhecer. Pode fazer o que você quiser esteticamente. Não é condenável. O condenável é quando isso toma o lugar de Deus na tua vida. Quando isso ganha um valor que não deveria ter. E, da mesma forma, também temos homens nesse rol de sensualidade, de sensualizar, nesse narciso. Eu me amo. Valores não são as coisas que estão à disposição e que você pode comprar. Valores está no teu caráter, no teu conhecimento, na admiração que você pratica com o teu cônjuge. É isso que sustenta, porque lá no final da vida, se Deus quiser, chegaremos lá nos velhinhos. O que sobra? Por mais procedimentos estéticos que você tenha feito, vai chegar, vai envelhecer, vai ter um monte de disfunção. Normal. Às vezes as pessoas até se colocam em risco e acabam morrendo por causa do excesso de vaidade. Para sensualizar. Fazem 10, 15, 20 cirurgia, tudo ao mesmo tempo, todo ano, para sensualizar. Acham bonito. Nossa, você vai fazer, que legal. Tem cirurgias que são necessárias. Porque você tem que cuidar do templo, que é a habitação do Espírito Santo, que é a tua vida. Mas tem coisa que é demais. Vai além. Por causa do quê? Da intenção.
da intenção do coração, que não é de acordo com o manual de instrução, e aí Deus não pode abençoar. Então eu gostaria que você pensasse, refletisse, ponderasse. A palavra de Deus, né, ela é boa, ela é perfeita para toda a nossa vida. E há solução, como eu disse no vídeo anterior. Dá para consertar, dá para mudar, dá para fazer uma outra história, né? E ainda, uma coisa que me ocorre agora, maridos, você gosta de sua esposa linda para você? Investe nela. Acho super 10 isso. Mas preserva ela porque ela é para você, o corpo dela é para você. Preserva ela. Não é para o corpo dela ser exposto. Porque se você concorda e acha bonito que a sua esposa fique expondo as suas virtudes físicas, pode acontecer de um dia você ser traído. Esposa, você ama seu marido, quer estar bonita para ele? Ótimo, você está certa em atender o desejo do seu marido. Mas preserve-se para o seu marido. Porque o diabo bate a porta e ele não quer saber. Teu nome, sobrenome, a intenção do teu coração, ele não está nem aí. Isso pode te levar a começar a olhar para o teu lado e perder a admiração. E olhar lá para fora, aqueles que fazem as mesmas coisas, e você querer aquilo e acabar trocando a tua bênção por um prato de lentilha. Que o Eterno te abençoe. Repense. Em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom.